Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ligado na Universidade. O programa que leva até você tudo o que acontece aqui no campus da USP de Bauru, onde funciona a FOB, a Faculdade de Odontologia de Bauru, e também o Centrinho, o Hospital de Reabilitação de Anomalias Craniofaciais. Na edição de hoje, você confere um pouquinho mais sobre o implante coclear. No dia 25 de fevereiro, comemorou-se o Dia Internacional do Implante Coclear. O chamado ouvido biônico é um dispositivo eletrônico composto por duas partes, uma interna e outra externa. O objetivo do equipamento é substituir as funções das células do ouvido interno, de pessoas com surdez profunda e que não são beneficiadas pelo uso de outros aparelhos auditivos. Em 1990, o Centrinho da USP realizou a primeira cirurgia para a implantação de implante coclear do Brasil e hoje já passa da marca das 1000 cirurgias. Para falar mais sobre o chamado ouvido biônico, estamos recebendo aqui o professor Orozimbo Alves Costa Filho, que é médico e um dos responsáveis pela implantação do programa de implante coclear do Centrinho. Professor, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Eu agradeço muito a oportunidade de participar desse programa. Professor, antes da gente falar do implante coclear, eu queria que o senhor falasse um pouco sobre sua formação, sua trajetória aqui na USP. A minha trajetória foi a trajetória de um médico que sempre procurou fazer alguma coisa diferente. E, originariamente, eu fiz o curso de medicina, otorrinolaringologia como especialidade, e depois eu sou de uma época, eu me formei na década de 60, no início da década de 60. Era uma época em que os médicos que tinham interesse, principalmente em odontologia, tinham que sair do país e procurar se especializar, adquirir conhecimento e assim por diante. E, obviamente, eu era desse grupo de médicos dessa época que procurava se especializar e adquirir conhecimentos. E o que é mais importante, que eu sempre me interessei muito, foi que eu sentia já naquela época a necessidade dos médicos saírem do país, voltarem e introduzir no país aqueles conhecimentos que foram adquiridos no exterior. E eu tive muita sorte pelo fato de voltar, ter a oportunidade de trabalhar na Santa Casa de São Paulo, na Faculdade de Medicina de Santa Casa, na Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, e mais tarde conhecer o Dr. Gastão, aqui do Hospital o Centrinho. E eu e a Maria Cecília, que era fonoaudióloga, professora também de fonoaudiologia, estávamos muito interessados em desenvolver a tecnologia que naquela época, que foi no fim da década de 80, já se mostrava de extremamente promissora no que tange ao tratamento cirúrgico da surdez. E então nós viemos para Bauru, e aqui em Bauru nós tivemos amplas possibilidades de um trabalho em equipe. E eu chamaria a atenção da importância do trabalho em equipe e não do trabalho individual. O trabalho de equipe foi fantástico, porque nós tivemos, primeiro, todo o apoio da Faculdade de Odontologia no que tange ao seu departamento de fonoaudiologia, as fonoaudiólogas do próprio hospital, do Centrinho, a participação de psicólogos, assistentes sociais, e assim por diante. E outros médicos também, foi fundamental. E o que é muito importante, o apoio integral da superintendência. É muito difícil você introduzir alguma coisa nova sem um apoio institucional. E tivemos sorte. Professor, mas então o senhor veio a convite do tio Gastão para cá? Foi a convite. Só que nós, quando viemos para cá, nós viemos primeiro, a gente continuava em São Paulo, vinha periodicamente a Bauru, e observando e formando a equipe, né?
E era uma equipe fantástica, porque era uma equipe de pessoas muito jovens, né? Então, o jovem tem aquele entusiasmo pela coisa nova, o entusiasmo em progredir, construir, fazer coisas. Para nós foi uma lição. No Brasil não existia a tecnologia do implante coclear naquela época, Não. né? O que existia era tentativas de fazer o implante coclear, que na época que foi introduzido no país, no fim da década de 70, no início da década de 80, com um implante que era muito simples, que historicamente teve muita importância, obviamente, no desenvolvimento da tecnologia, mas que não satisfazia nem ao paciente, nem à equipe que se propunha a tratar essa deficiência de audição. Como o senhor disse, o senhor foi para fora do Brasil e trouxe essa experiência. Ela colaborou bastante nessa área aqui no Brasil, doutor? Eu acho que toda a tecnologia aplicada na otologia brasileira, na especialidade que cuida doenças do ouvido, da audição e do equilíbrio também, né? A gente pode acrescentar isso. Essa tecnologia vem do exterior. E o que eu chamaria a atenção é que, principalmente na área da audiologia, que não é possível fazer cirurgia otológica sem audiologia, a não ser que processos muito específicos, tumorais, assim por diante. Mas, sob o aspecto funcional, é impossível fazer otologia sem audiologia. E nós devemos muito aos argentinos isso, porque eles trouxeram, no fim da década de 50, na década de 60, o conhecimento básico de audiologia e que foi fundamental no desenvolvimento aqui no Brasil. Ok, professor, vamos fazer um breve intervalo. Voltamos já já falando sobre o implante coclear. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, hoje discutindo a questão do ouvido biônico, o implante coclear. Estamos recebendo aqui o professor Orozimbo Alves Costa Filho. Professor, a gente está falando década de 70, 80, mas é verdade que os experimentos com implante coclear começaram há cerca de 200 anos atrás? Eu acho que a preocupação em melhorar a audição começou provavelmente quando surgiu o primeiro deficiente auditivo no mundo, né? E esse histórico em que se determina que há 200 anos atrás, quando se estimulou eletricamente o volta, né? Estimulou eletricamente o ouvido e a pessoa teve uma sensação auditiva, ele próprio, né, que ele fez isso, seria talvez assim, didaticamente o marco. Mas o mais importante que a gente tem que levar em consideração, independente de datas o que fez realmente se surgisse o ouvido biônico. Primeiro porque os conhecimentos de patologia que foram fundamentais, principalmente na Europa, Áustria, Suíça, nos Estados Unidos, então, nem se diga, o conhecimento de patologia que mostrava que mesmo naqueles casos de surdez muito acentuada, surdez profunda, os indivíduos, ainda aqueles temporais que eram estudados, removidos de pacientes que morriam, mostravam que existiam células nervosas e fibras nervosas dentro do temporal, mesmo com surdez profunda. Depois, uma coisa importante, que aí entra os seus 200 anos, do estímulo elétrico e que o nervo responde ao estímulo elétrico. A outra coisa também muito importante é o seguinte, que desenvolvimento em outras áreas, produtos que foram biocompatíveis. Então, era possível. Agora, sabendo que o indivíduo tinha resíduo de nervo, com um dispositivo biocompatível que pudesse ser colocado dentro do temporal humano e ficasse lá, não criasse nenhuma reação de corpo estranho,
e que pudesse estimular o nervo. E aí uma outra coisa muito importante que é típica do sistema nervoso central, que ele tem a capacidade de detectar esse estímulo e, com a sua plasticidade cerebral, chegar ao nível da compreensão. Então, nós temos uma parte periférica que estimula. Graças ao desenvolvimento tecnológico, nós temos um dispositivo biocompatível. Nós temos resíduos de células nervosas, no mesmo nos casos de surdez profundas, que são estimuláveis e o cérebro faz o resto. Ele tem plasticidade, capacidade de detectar aquilo ali e transformar aquilo em sensação auditiva, e ele é capaz de regenerar parte do cérebro que fica, às vezes, pelo fato de não ser estimulado, em privação. Então, esse é o milagre da audição. Professor, o senhor e sua equipe, né, como o senhor disse, não havia só indivíduos, mas uma equipe, foi responsável pela primeira cirurgia de implante coclear do Brasil, que foi aqui no Centrinho nos anos, se não me engano, de 1990, correto? Isso. Como foi essa cirurgia, os bastidores dessa cirurgia? Porque o senhor explicando mesmo, é um procedimento bem complexo, e naquela época, como era a primeira, como que foi isso, professor? Olha, quando o cirurgião, no caso, é uma cirurgia, ele se prepara para realizar um ato a que ele não está acostumado, antes de mais nada, ele deve absorver a experiência dos outros que já passaram por essa fase. Então, houve uma preocupação da nossa equipe em entrar em contato, e viajar, ir para o exterior, entrar em contato com as equipes que tinham experiência. A experiência é baseada no sucesso e no erro. Sim. Então, a gente queria o quê? Adquirir principalmente o sucesso e diminuir as possibilidades de erro. E alguns centros tinham uma experiência grande. Só para você ter uma ideia. Eu e a nossa equipe visitamos centros que tinham 16 cirurgias de experiência. Por exemplo, em Oslo. E nós fazemos isso por mês agora aqui no CT, né? Mas na época tinha experiência. Nós fomos a Manchester, na Inglaterra. Tinha experiência de 1. Porque é muito importante você saber qual é a experiência que o sujeito teve ao fazer 1. Porque a gente começa com 1. Então nós fomos também para 1. Estados Unidos, o pessoal já tinha mais experiência, uns 40, 50 já eram os indivíduos que tinham uma grande experiência. Então isso é muito importante. E o mais importante, trabalhar em equipe. É fundamental que se trabalhe em equipe e em que o médico, ele não é melhor que os outros. Eles têm que saber também ouvir os outros, aprender com os outros, né? E se modificar para melhor. Então, é isso que leva ao sucesso de uma equipe. E o Centrinho, felizmente, soube, nessa época, trabalhar em equipe e por isso que atingiu o sucesso que é hoje. Começou com 1, como o senhor disse, sempre começa com 1, e hoje a gente já passou de 1000 cirurgias no Centrinho. Nós estamos chegando aos 2000. 2000 já? Quase. O que o senhor considera que mudou dessa primeira até hoje, professor? Mudou. Diagnóstico, mudou a indicação, mudou a técnica cirúrgica, mudou, os dispositivos melhoraram, as complicações diminuíram e nós estamos preparados para enfrentar o futuro. Porque para nós, no momento, o que interessa não é só o presente, é o futuro. Porque as crianças que estão agora nascendo com deficiência de audição estão sendo operadas, às vezes, com meses de idade. 8 meses, 9 meses, 1 ano e meio, 2 anos de idade. E essas crianças, a expectativa de vida no Brasil, atualmente, é quase 80 anos, 75, 80 anos. Né? Se é homem ou mulher, provavelmente vai ser até mais. Então, nós temos que não só nos preocupar com o presente, mas também nos preocuparmos muito com o futuro.
e preparar para esse futuro, sob aspecto técnico, de diagnóstico, reabilitação é fundamental, não existe milagre. Qualquer tipo de cirurgia que é realizada com a preocupação em melhorar a audição, no caso específico da audição, é necessário a reabilitação. Não adianta operar se não fizer habilitação ou reabilitação. Ok, professor, vamos fazer mais um breve intervalo. O Ligado na Universidade volta já já. Estamos de volta com o Ligado na Universidade, recebendo aqui o professor Orozimbo Alves Costa Filho, que é médico e um dos responsáveis pela implantação do programa de implante coclear do Centrinho. Professor, a gente falou um pouco do futuro no bloco anterior. Qual que o senhor acha que é o futuro do implante coclear? Uma das perguntas, será que seria possível ele ser só interno, não ter aquele dispositivo externo? Isso não só é possível, como já foi realizado há alguns anos atrás, mas surgiram alguns problemas, principalmente com o microfone, assim por diante. Então, existe uma pesquisa, é uma coisa prioritária, vamos dizer, não vou dizer prioritária, mas é muito importante o implante totalmente implantável, né? E para isso existem problemas técnicos que estão sendo estudados e eu imagino que vão ser resolvidos, né? Mas existem coisas talvez até mais importantes que o implante totalmente implantável. O implante totalmente implantável tem um apelo muito grande. Sim. Porque você tem uma coisa que não aparece. Invisível. Né? E é compreensível isso. Mas existe um aspecto muito importante, não sobre aspecto técnico, mas de habilitação, reabilitação, diagnóstico e assim por diante, é que o ser humano, como é musical, você encontra música praticamente em todas as culturas, o indivíduo implantado, ele tem uma percepção de música que não agrada 100% aos pacientes, né? Principalmente aqueles pacientes que ouviam, que deixam de ouvir e que são implantados. Então, ouvir música é uma coisa muito importante. O outro aspecto é o ruído. Nós vivemos num ambiente ruidoso, né? Principalmente o brasileiro é muito ruidoso. Nós vivemos em ambiente ruidoso e a compreensão, principalmente da fala, é muito prejudicada em ambiente ruidoso. Então, os aspectos mais preocupantes são ouvir no ruído da melhor maneira possível, ter uma boa qualidade para música e totalmente implantável. Isso eu estou resumindo assim, de maneira muito simples, os problemas que podem surgir. Mas o senhor acha que a gente consegue isso? Eu acho que sim. Eu sou otimista. Professor, uma outra coisa é que tem muita gente ainda que tem uma certa resistência ainda pro implante. Acho que diminuiu muito, né, ao longo do tempo. O que o senhor diria a essas pessoas que têm medo, que exatamente na questão do ruído, que é algo que vai atrapalhar, o que o senhor diria a essas pessoas, aconselharia os familiares dessas pessoas a trabalharem isso com elas? Eu acho que o maior índice de rejeição está relacionado ao fato de ser um ato cirúrgico. Então, é uma cirurgia, o paciente tem que ser anestesiado e ainda existe com razão, um certo temor da cirurgia. O outro aspecto que você lembrou bem é o fato de ter um dispositivo externo, né? Então, muitas pessoas não se sentem bem com isso. Entretanto, os pais das crianças aceitam muito bem. E a criança, depois de algum tempo, o dispositivo externo faz parte do seu esquema corporal. Então, a criança não vai rejeitar. E as outras crianças não rejeitam as outras crianças. O adulto, às vezes, tem preconceito com relação mas a criança não.
É isso que eu ia perguntar, professora. Isso não existe mais tanto, porque o próprio implante é algo bastante discreto, apesar de ainda ser visível, é algo bastante discreto, né? Ele não tem essa carga tanto de preconceito como outros aparelhos, outros dispositivos, né? Eu acho que não. Eu acho que não. Professor, só para a gente finalizar, qual que é a sensação do senhor que já fez várias cirurgias de devolver o som para uma pessoa ou que ela ouça pela primeira vez ali na frente do senhor? É uma sensação que eu diria interessante. Só interessante, professor? É bastante interessante. Ok, professor. Professor, mais alguma coisa que o senhor queira acrescentar? Não, eu só queria agradecer a oportunidade de poder responder as suas perguntas. Obrigado. A gente agradece o senhor ter separado um tempinho do tempo do senhor para vir falar aqui conosco. Muito obrigado, professor. O Ligado na Universidade de hoje fica por aqui. Esperamos que tenham gostado e até a nossa próxima edição.